quadro Nossa Gente, recebemos uma pessoa que carrega o nome da cidade não só no coração, mas também no apelido. Estou aqui com o Mococa, ex-goleiro de clubes como Guarani, São Bento, 15 de Piracicaba, entre outros, que é o Marco Antônio Guedes da Costa. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Amo a minha terrinha, gosto da minha terra, estou à sua disposição com muita alegria, muita satisfação e pronto para lhe atender. Muito obrigada. Naquilo que você precisar ou quiser repassar. Perfeito, muito obrigada. Para começar, eu tenho uma dúvida minha. Como que pegou o nome, o apelido Mococa? Eu saí quando eu fui a primeira vez, porque Marco Antônio é só na família. Aí, filho do seu Rômulo Colói, Alcindo Colói, que começou a brincar comigo no gol, de ser para ser goleiro, ele achava que eu era parecido com Nhonhô. Nhonhô, Bichano e Totó. Isso daí é uma cartilha do grupo escolar, que existia no grupo escolar, e ele achava que eu era parecido com Nhonhô, mas ele pegou e falou assim, falava assim, ô Totó, ele não conseguia falar Nhonhô. Então, ele pôs o apelido em mim de Totó. E, na sequência, acabou virando Otó, né? E o Mococa, quando eu saí, que eu já fui para o Guarani e depois para o União Barbarense, ali falou, como é que é teu nome? Meu nome é Marco Antônio, de onde você é? De Mococa. Ô Mococa. O nome é muito marcante, né? E tinha uns que brincavam comigo, você é dono daquele leite lá? Falei, dono não sou, mas meu pai é um grande produtor e que manda leite para lá. Tá quase. Então o apelido saiu um pouquinho no Guarani, depois quando eu fui para União Barbarense, o meu nome acabou ficando de lado Marco Antônio, né? O Tó é só mocoquense. Alguns lá fora me chamam de Tó, né? Brincam. E Mococa ficou. E eu levei com muita dignidade, muita honra, muita felicidade. É a minha terra, né? Ainda falo com meus amigos, Mococa é um paredão, defensor contra os mineiros invasores. Na divisa. E o senhor nasceu aqui? Nasci aqui, nasci no dia 11 de dezembro de 1948. Se não me falha a memória, eu acho que eu nasci, 11 horas da noite ou 23 horas. Sou o número 8 de 12 filhos. Papai e mamãe, sensacionais. Meus irmãos, minhas irmãs. E vida segue. Como que foi sua infância aqui em Mococa? A minha infância? Moleque a gente respeitava muito e também tinha medo do meu pai. Né? Meu pai falava assim, se você brigar na rua, qualquer filho dele, 7 homens, 5 mulheres, qualquer filho homem, eu tenho uma irmã que está aí ainda, Maria Helena, brigava igual o nosso. Ela também estava com a gente, na esquina com os amigos, né? Jogava bola, brincava de bola, e minha infância foi maravilhosa. Isso daí o meu pai falava, né? Se você brigar na rua, não apanha. E não briga quando você não tiver direito, não tiver razão. Se você não tiver razão. Então, a esquina ali da Riachuelo, com a Prudente de Moraes, a esquina do Leite em Mococa, ali no perto do Laticínios ali. Essas esquinas aí a gente... Não esquece. Era mais ou menos 40, 50 moleque. Nossa. Então tinha joguinho de futebol, tinha brincar de salva, tinha pique-correião. Sabe o que é pique-correião? Nem sei. Pique-correião é aquele assim, ó. Um fica sentado, faz a pergunta.
A fivela ficava na mão e os que vão responder ficava segurando aqui em cima, assim. O que é? Isso. Quando alguém acertava a pergunta, fogo nele! Então, correião, a gente tinha que correr porque a gente ia apanhar. E era só na bunda. Na bunda, na perna. Os caras vinham, né? Molecada, né? Então, minha infância foi maravilhosa. De correr pelos pastos, de ir na chácara da minha mãe, na fazenda do meu pai, pegar manga, né? Uma infância sadia, maravilhosa, muito bem aproveitada, proveitosa. Então, essa infância minha, eu não tenho nada para reclamar, nada. Hora de briga era briga, hora de amizade era amizade. Tinha meus amigos, né, como o Kimura, como o Alcindo Cológi, mais próximo assim da gente, né? O Joãozinho, o irmão do Kimura, o João Ramos. Tinha o meu primo Canhão, nós chamávamos de Canhão por causa da botina dele. João Pinheiro, morava ali, não sei se a família ainda mora ali perto, na descida do convento, naquela rua do Gabriel. É uma infância muito sadia, muito sadia. De vez em quando, vamos aprender a fumar um cigarrinho. Não falava em droga, nada, não existe nada. Uma infância que eu não esqueço, fisionomia de cada um, Marcão do Romeu, maluco pra caramba, já era maluco. Hoje não sei se ele ainda está morando em Santos hoje. Então a minha infância foi sensacional, espetacular. E foi nessa época que surgiu o gosto pelo futebol? Quando eu já estava assim, desse tamanho, o gosto pelo futebol começou no rádio, escutar jogo, né? Escutar jogo e tal. Meu pai tinha um rádio Philips que tinha um zoião verde assim, ó. O zoião verde, rádio Philips. E a gente escutava jogo. E a gente foi montando um timinho ali, né? Timinho aqui. Aí eu lembro que quando eu comecei a torcer primeiro pro São Paulo. Aí meu irmão também, influência do meu irmão Márcio. São Paulo, e vai. O Alcindo Cológi era corintiano. Os irmãos dele, tudo palmeirense, a italianada. E ele era corintiano. Aí, Corinthians. Eu, garotão, né, falei, você vai virar manga? Você vai virar cacheta? Vai virar do outro lado? Eu não estou torcendo para ninguém aqui, né? Mas aí eu comecei a gostar do Corinthians. Eu gostei do Corinthians. Eu fiquei corintiano um bom tempo. O tempo passou, eu rodando Guarani, isso e aquilo e tal. O meu gosto foi mudando assim devagarinho. Aí eu passei a ser atleta profissional, eu parei de torcer para quem é quem, né? Quando eu passei a ser profissional no União Barbarense e fui para o 15 Piracicaba, então eu torço para os meus times hoje. União Barbarense não sei se existe mais. 15 Piracicaba eu gosto, o São Bento Sorocaba eu gosto. O Grêmio Maringá não sei como é que tá. Então eu torço. Campeonato Paulista, eu torço para os paulistas. Campeonato Paulista, eu torço para os menores. Para os menores. Guarani, né, que eu trabalhei no Guarani, na Ponte Preta não joguei na Ponte. A Ponte eu trabalhei como preparador de goleiro. Então, os times, Campeonato Paulista eu torço para Guarani, Ponte, São Bento, times menores, né? Campeonato Brasileiro eu torço para os paulistas. Libertadores, torço para os brasileiros. Torço para os brasileiros. Vai para disputar Mundial, essas coisas aí, né? Igual o Santos não existe nenhum, né? Disputar Mundial, igual o Santos de Pelé, né? Que eu tive a felicidade de jogar contra, né? Entendi. Pelé não se discute, Pelé. Porque Pelé fez isso. Deixa, ele também é ser humano, né? Seu Pepe, que era ponta esquerda, depois eu trabalhei com o Pepe como preparador de goleiro dele, um homem sensacional. E assim foi, então, né? Torci
torço pro campeonato mundial, eu vou torcer pro Flamengo. No Rio eu não gosto do Flamengo, mas o Flamengo vai jogar contra o time de fora, eu vou torcer pro futebol brasileiro. Né? Essa escada aí de torcer, eu vou selecionando quem que eu vou torcer e quem eu não vou torcer. Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Mundo, Campeonato Paulista, né? E eu voltando um pouquinho antes. Fica tranquilo. Como que o senhor chegou aí na carreira profissional? Você me contou que seu pai não gostava muito de futebol, né? Como que foi aí se tornar profissional? A mamãe me deu, eu falei pra ela, mãe, eu vou pro Guarani, vou fazer teste. Guarani. Mas teu pai, eu falei, mamãe, poxa, meu pai ficou bravo. Quando eu saí daqui, ela me deu 70 cruzeiros. Daí eu saí, peguei o ônibus perto da Praça da Matriz, que ele passava ali, do lado da Matriz, e a São Nasser, estou fazendo propaganda. e eu peguei o ônibus, chegou lá em Campinas, e daqui peguei um táxi, fui lá no Guarani, na cara dura. O seu Godet, um senhor que jogou de quarto zagueiro no 15 no Guarani, seu Godet, foi muito bom jogador. Eu fiz o teste com ele, ele gostou. Ele falou, gostei de você, tá? Poxa, muito interessante, muito bom, tá? E foi, né? Dali foi indo. Fiquei um tempo no Guarani, aí começou a mudar a diretoria, fazer reformulação, aqueles negócios. Do Guarani, eu já falei, alguém me levou para Araraquara, na ferroviária. Na ferroviária estava fechando, tinha fechado o prazo para contratar moleque, contratar jogador, né? E então foi quando eu recebi um convite de um amigo lá em Araraquara, falando, vamos pro Vasco de Americana, vamos do Vasco de Americana, não deu certo, eu não quis ficar lá, não quis, e também era muito ruim. E eu fui me tornar profissional no União Agrícola Barbarense, que hoje eu não sei se ele ainda existe. Né? Foi ali que um amigo chamado Celinho, que eu já falei, mora em Piracicaba, era lateral ele jogou no 15, veio para o União Barbarense, aí ele falou, contrata o menino aí, cara, fica com o menino. Eu fiquei no União Barbarense muito tempo, um bom tempo, uns 3 anos. Aí eu morava lá numa república, lá, sabe, aquela república bonita, grandona. Tinha a tia que fazia comida. Beleza. Né? Então, tudo maravilhoso. Depois de um certo tempo, a União Barbarense foi começando a perder força. Eu fui para Piracicaba conversar com os amigos que jogavam no União Barbarense. Aí eu comecei a fazer plano. Falei, agora aqui em Piracicaba eu quero ficar aqui, porque em Piracicaba eu vou fazer a minha faculdade de Educação Física, porque eu quero fazer Educação Física e vou jogar. E coincidiu maravilhosamente bem. Só que eu tive que estudar à noite. De dia eu tinha que fazer os treinos, né? Os treinos no clube. E quando eu saía para jogar com 15, tinha um professor lá que segurava a barra e falava assim, olha, eu vou segurar, mas você vai ter que fazer uma segunda chamada para você fazer todas as provas que você perdeu quando você viajava com o futebol. Eu um dia, perto das férias, mas não estava em férias ainda, lá na faculdade, e também tive muita moral, graças a Deus, na faculdade. Joguei basquete para a faculdade, gostava de jogar basquete, sei jogar basquete, e agora não. Voleibol, salto em distância. Eu era um atleta também dentro da faculdade, né? Tinha minha moralzinha lá, né? Com as meninas bonitinhas, com as meninas feias e com os meus amigos também. Eu tinha moral dentro da faculdade. 2 professores
que agora está me fugindo o nome, um pouquinho da lembrança, mas ele falou, Mococa, você faz tudo quanto é esporte. Eu falei, ó, tudo que eu aprender, eu posso não ser campeão, mas que eu participo. A única que eu nunca gostei de fazer é correr 1000 metros, corrida de rua, nada. São Silvestre, nunca gostei. E outra que eu nunca gostei, 100 metros raso, sozinho ali, individual. 4 por 100 eu gostava, porque você está, né, ali com os amigos. Então, eu participava mesmo. E quando tinha os Jogos Universitários em Piracicaba, aqui ó, Faculdade de Educação Física, Escola de Agronomia, fortíssima, Faculdade de Odontologia. Então eram os Jogos Universitários de Piracicabano. Nossa Senhora. Fortíssimo. Forte, maravilhoso, muito bacana, muito gostoso. Então, vai ter atletismo. Eu falava assim, ó 100 metros não, 4 por 100 eu vou. Salto em distância eu vou. Também fui campeão em Mococa de salto em altura. Olha nas isso. Olimpíadas de Mococa eu saltei 1,32 m, aí o 1,34 m era recorde, eu não consegui. Eu saltava o estilo tesoura, né? Eu não saltava Osborne, não, esse fechado, não. Eu saltava tesoura mesmo. E fui acho que tricampeão de salto em altura em Mococa. Olha, sabe? Fez muitos esportes, então. Fiz muito esporte. Fui muito esporte. E fui pro esporte, né? E o futebol foi para ser profissional e também, né? Não sei se foi fazer o pé de meia, né? Porque a gente também não ganhava, né? Essa fortuna toda. Sabe? Hoje tem um monte de coisa ruim aí ganhando muito, né? Mas atrás deles tem um tal de empresário que eu não suporto. Empresário de jogador de futebol, não suporto. Mais pergunta, por favor. Mas o senhor passou por clubes muitos importantes, né? Muitos nomes. Teve algum que o senhor mais te marcou, que o senhor não esquece? Olha, eu não posso esquecer os clubes que eu joguei, todos. Os clubes que eu fui preparador de goleiro, que eu tenho consideração grande, o Guarani, a Ponte Preta, que é o rival mortal do Guarani, bicampeão paulista no Santos Futebol Clube, com o Luxemburgo no comando, Vanderlei Luxemburgo. Eu trabalhei no Corinthians muito rápido, mas não gostei daquela diretoria. O mais marcante mesmo foi o Santos Futebol Clube, marcou, e o Clube Atlético Bragantino. E o Bragantino, que eu cheguei no Bragantino no dia 3 de março, 9 de março de 89, para restaurar, era um trabalho de restaurar o Bragantino, porque o Bragantino já tinha sido um baita de um time, morreu, sumiu, acabou, desapareceu. Aí a família Chedi pegou novamente o Bragantino e começou, né? Então, em 89 renasceu. Em 89 nós fomos campeões ou vice-campeão, da Série B do Brasileiro. Em 90 não preciso falar, né? Em 1990 nós demos volta olímpica, Bragantino campeão, né? Bragantino campeão. Então, 89 foi uma restauração do Bragantino, que bateu campeão em 89 da Série B, campeão paulista. 91 foi campeão, ele chegou perto de ser campeão brasileiro, acho que foi vice, e veio 91, 92, 93, né? E deu a sequência. E o Bragantino hoje é um clube, né? Restauraram tudo, estádio novo, tudo, sabe? Mas quando nós chegamos lá era para colocar um enxadão na terra, meu filho. Enxadão na terra, porque tinha que refazer
tudo. E um grupo que foi aparecendo, uma turma do Guarani, uns 2 da Ponte, um jogador que veio uma turma do Rio de Janeiro, João Santos, uma turma. Que é isso que o Fluminense abandonou? Foi essa turma que foi campeão com o Bragantino. Essa turma. Então vem chegando jogadores do Rio, de Campinas, do Paraná, do Mato Grosso, de Minas. Foi fazendo uma seleção que montou Marcelo Martelotti, um goleiro, sabe, 1,79 m de altura, minha altura. Então os caras falam assim, goleiro não precisa ser alto, goleiro tem que ser bom, goleiro tem que ter potência, goleiro tem que ter tranquilidade, goleiro tem que estar atento, ligado. Marcelo do Bragantino, Marcelo Martelotti. Depois veio o Gabriel do Rio, que era reserva. Marcelo, sensação. Pegou tudo. E hoje é técnico, está rodando por aí o Brasil ainda. E o Marcelo, aí o lateral direito Pintado, que é hoje treinador, que jogou no São Paulo, jogou no São Pintado, o zagueiro central, sabe, o Ney. E vai, escalação, Birubiru, Mauro Silva. Conversei com o Mauro Silva esses dias, né? A turma do Rio de Janeiro foi juntando, mas aí o Bragantino passou a ser respeitado mesmo. Mesmo, não tinha. Não era só dentro de casa, não. Teve um jogo em Jaú, que entramos, aí o Tiba, que hoje está no Mato Grosso, falou assim, Mococa, nasceu sua filha, né? É Laura? É? Minha filha com a Lívia, minha segunda. Aí, Laura. Falou, vou fazer um gol, Laura. E não deu outro. Tiba, pá, um gol. Segundo tempo, 1-0. Vem lá, gol, Laura, Mococa. E, sabe, ganhamos de 1-0 do Quinjaú, lá era difícil, cara. O time do Bragantino, muito respeitado, sabe? Um time simples, comum, mas unido. Nós éramos unidos e guerreiro agressivo. Agressivo quando precisava chegar no ataque e defensivo fortemente na defesa. Só foi alegria, Bragantino, só alegria. E depois, né, foi perdendo essas coisas aí virou, né, o boi que voa lá, o boi que voa. O senhor teve a oportunidade de ser campeão várias vezes. Sim. Qual que foi o mais difícil, assim, que o senhor se orgulha demais? Campeão, caramba. Campeão. O Santos foi maravilhoso. Quando começou o campeonato, que a gente começou a ganhar uma, ganhar duas, a gente já sentia união, humildade e trabalho. União, humildade e trabalho. Uma sensação maravilhosa. O Bragantino, quando foi campeão da Série B, depois ele veio para o Paulista. A gente sabia que um dia aquele grupo unido, mas muito unido, um dia ele ia bater campeão. Então, toda conquista é linda, é gostosa, é festiva, é bacana. E se eu for falar de uma, eu vou estar sendo injusto com as outras. Todas são importantes. Né? Sim. Então, outra coisa, né? O futebol, né? As nossas conquistas, o futebol me deu muito amigo. Tem, todo lugar tem os que, né? E esse daí a gente tira de letra, sai, tá fora, não. E eu... A Mococa, não sei o que tem. Então,
deixamos uma amizade muito grande, né? Muito grande. E quando eu encerrei tudo, aquele negócio, que a minha esposa foi convidada para ir para Cachoeiro de Itapemirim, porque ela é coordenadora, diretora de faculdade de enfermagem. Minha esposa Lívia, fomos para Cachoeiro. Chegamos em Cachoeiro, tudo, eu quietinho lá, né, na minha. Aí um dia lá, conversando com os amigos, conhecidos, acabei falando que eu mexi com futebol. Aí o cara já quis me levar lá pro time do Cachoeiro. Acabei. Fui pro Cachoeiro de Itapemirim, pro time de futebol, o Cachoeiro Futebol Clube. Sabe você pegar moleque? Aí eu fazia assim, ó, pus na rádio, aviso, né? Escrevi lá, puseram uma faixa lá, quem quiser fazer teste. Então, foi chegando moleque, e eu sozinho fui selecionando, assim, aí você vem, amanhã você vem. Então eu via, tinha dia que tinha 3, 4 times para eu olhar, para escolher 2, 3, 4, 5. E a gente conseguiu. Aí apareceu mais uns amigos lá que, você é de Mococa, tá, eu sou de Minas, não sei o que tem nada. E fomos montando o Cachoeiro, coisa mais linda. Só menino da cidade e da região. Vai profissionalizar os meninos. Até hoje eles falam, né? Lá em Cachoeiro. Nós fomos disputar o campeonato capixaba. Vamos disputar. Ficamos em 3º lugar. O que é isso aí, cara? 3º lugar. E o Camilo Cola, dono da Itapemirim, Camilo Cola já faleceu. Dono da Itapemirim, começou a mandar dinheiro lá para pagar o nosso salário, ajudar. 2 diretores sem vergonha, né? Acabaram desviando o dinheiro dos meninos. Né? O time, o seu Camilo Cola veio aqui investindo. 2 diretores começaram, né, roubar. Então eu falei, não vai para lugar nenhum. Não vai. E acabou, o time acabou não resistindo, os meninos, né, largaram de serviço para jogar bola, e os caras roubaram o dinheiro, 2 diretores, e foi acabando. Ficamos lá em Cachoeiro um bom tempo ainda, aí ia lá ela no hospital, daqui eu ia lá num clube pequenininho, um clube pequenininho que tinha lá, eu conversei com o dono do clube lá, o cara, pode fazer, comecei a fazer só com molecadinha, só com criança, nada de marmanjo nenhum, timinho, disse mim. E vai, joga, moleque, tinha menino bom ali e tal. E, por fim, né, eu recebi um convite, que eu estava lá, o Luxemburgo me chamou. Mas como é que você está fazendo? Estou aqui, mexendo com a molecada e tal, as garotas. Quer vir pro Santos? Vambora. Fui lá, fiz uma confraternização com as criançadas, falei pro cara lá, põe alguém legal, bacana aqui, que daqui você pode tirar frutos que você pode ser dono amanhã. Aí fui pro Santos, né? O Santos fui bicampeão paulista. Disputei uma Libertadores e ainda meteram a mão na gente na Libertadores, né? No Santos. Um lance de pênalti legítimo. O cara falou não, o juiz falou não, para, segue. Mas tive a felicidade de trabalhar no Santos Futebol Clube. Você entra lá, está lá o rei, o senhor Edson Arantes Nascimento, Pelé, uma foto. Aí lá na secretaria em cima, foto de todo mundo, fotos daqui, foto, né? Aí eu também entrei na história do Santos. Olha. Peguei um Fábio Costa, que é um goleiro tinhoso, chato, meio preguiçoso, mas muito bom goleiro e bom amigo, sim. Mas ele era vagabundo para trabalhar.
E eu falei para ele, ou nós vamos trabalhar bonito, legal, e vou saber, eu sei dosar o trabalho para você. Eu não sou preparador de goleiro que mata goleiro, que deixa goleiro desfalecido, com a língua de fora. Não, você vai trabalhar comigo bonito, direitinho. Então eu fazia o trabalho para ele, pro Barbiroto, que era o meu reserva. Barbiroto jogou no São Paulo, tudo. E mais uns lá, o Fábio Costa, trabalhava com ele. Para, respira. Quer tomar água? Pode tomar água. Nunca trabalhei sem água perto. Fábio Costa, campeão. 2 vezes o goleiro menos vazado. Pegava muito ele, mas era chato. Aí nós conversando e tal, ele falou assim, mas e a tua esposa? Aí a tua esposa? Não, minha esposa apresentou a esposa para minha esposa Lívia, fizemos tipo de uma amizade familiar, né? E eu falava para ele, você é duro na queda, mas aqui também sou duro de roer, cara. Sou teu amigo, você foi menos vazado no campeonato, não precisa treinar para matar, não. Você não precisa correr. Ele gostava muito de bate-bola. É uma situação muito importante de treinamento, né? Uma situação quase que o jogo em si. Mas acabou, depois não sei para onde ele foi. Fábio Costa, sensacional, né? Eu trabalhei no Corinthians, mas já falei que o Corinthians não foi uma diretoria honesta comigo. Comigo e com o meu amigo que foi treinador, Dario Pereira, não foram honestos com a gente. Então, né? Também não, por uns tempos a gente carrega aquela magoazinha, né? Mas depois eu vou esquecendo. Corinthians foi o último? Não, do Corinthians eu acabei indo pro Santos, né? Do Corinthians, do Santos eu fui pro Catar. Fui lá pro Catar, né? Os árabes lá, fiquei lá um tempo, no inglês e num árabe meio, né? Meio difícil. Como que foi esse mas período? muitos tinha amigos do lado, né, cara? Então fui lá, fiz tudo, mas... Foi um bom período lá no Catar? Nós fomos renascer com o futebol do Catar. Não peguei o Catar formadinho, bonitinho, não. Fomos renascer. E cada goleiro ruim, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, para escolher um? E eles ainda ficavam bravos. Vou falar pro príncipe. Vai falar pro príncipe, vai falar lá pro rei do... Como é que fala? Da pirâmide. E mudou muito a preparação do goleiro lá do início para hoje em dia? Eu fui muito específico. Eu não pensei no goleiro em dar treino. Dar treino qualquer um dá. Dar trabalho específico. Tirar defeitos. Consertar técnicas. Como encai, como encaixa uma bola, como espalma, como as passadas que você tem que fazer. São detalhes mínimos, né? Porque fazer pula para lá, pula para cá, cai ali, cai aqui, isso daí qualquer um faz. Bater bem na bola para o goleiro pegar. Se você bate, você tem que bater com o objetivo nele, ele tem que aprender a fazer defesa. Então eu fui muito minucioso e fui evoluindo no trabalho específico para goleiro. Porque eu também tirei dos meus erros, daqueles erros que ninguém tirou de mim. Como é que você vai pegar uma bola rasteira? Como é que você vai cair? Que jeito que você vai rodar o corpo? Então, detalhes geral da movimentação e daquilo que o goleiro faz, daquilo que o goleiro tem que fazer.
posicionamento, colocação, onde está a bola. Dali pode sair um chute a gol? Pode. Dali vai sair um cruzamento? Vai. Como você vai se colocar? Como você tem que se colocar? Sabe? São detalhes mínimos. Uma parte eu tirei de mim e outra parte eu tirei dos meus alunos. Meus alunos falaram, não, assim está errado. Assim está errado. Agora, poucos dias, o professor Wander, que tem uma escolinha de goleiro, a primeira escola de goleiro do Brasil foi dele, e está lá, ele mora acho que em Americana. Wander, ele foi meu goleiro no 15 Piracicaba reserva. O goleiro, terceiro, segundo goleiro. E ele era muito interessado naquilo. E hoje ele me agradece que ele tem a vida dele. Hoje ele tem até livro de goleiro. Wander, a escola dele é muito boa. E ele fala, professor Moca, ele me chama de Moca. Muito obrigado por tudo. Eu falei, Wander, eu que tenho que agradecer, porque você estava lá no 15 Piracicaba, ele foi no Bragantino, mas o Bragantino, ele acabou dizendo que tinha que fazer umas coisas americanas e foi embora. Aí fui cruzar com ele no 15 Piracicaba. E o Wander hoje tem a escola de goleiro dele, muito boa. E vive esses dias para trás, aí ele mandou um negócio me agradecendo tudo que eu fiz. Então, detalhes da posição. Sidmar do Guarani, Gleger do Guarani, sabe? Ricardo Gomes da Ponte Preta, Fabiano da Ponte Preta. São goleiros que foi revelado. Não vou entrar aqui. Carlos Pracidelli, que foi preparador de goleiro do Palmeiras, no Juventus, né? Também trabalhei no Juventus, um time organizadíssimo, pagava em dia, presidente sensacional. Então, eu tive muitos goleiros, né? E que tenho a felicidade de realizar o meu trabalho. Mas não o trabalho de dar exercício. Dar exercício, você vai lá, você dá exercício. Você pega, vai para lá, pula aqui, cai ali, cai aqui. E o resto? Quem vai corrigir? A passada. Como você vai cair? Como você vai receber essa bola? Como você vai espalmar? Como você vai encaixar? Como você vai se proteger? São detalhes que um goleiro precisa. E não adianta, porque se você não fizer o mínimo detalhe o que ele precisa, cedo ou tarde vai ter uma falha, aí vai, foi o anjinho. Porque das minhas falhas, eu tive uma falha em São José do Rio Preto uma vez, que eu nunca esqueci. E eu sempre corrigi meus goleiros, não faça isso que já aconteceu comigo. Então, eu tirei também muito de mim. E peguei muito dos outros, não faça isso. E o senhor não parou ainda de trabalhar, o senhor ainda dá aula. Olha, agora que apareceu no meu corpo, eu gosto de estar na atividade, mas começou a aparecer lá no América de Rio Preto, eu já falei para você, na ponta do pé, assim, um tipo de formigamento, começou a subir, aí vai no neurologista, e eles só falam que o que é neuropatia periférica. Então, eu hoje sinto, eu não estou andando legal hoje, eu ando de muleta. Dentro da minha casa eu ando segurando as portas, né? Mas eu tomo meu banho sozinho ainda, tomo meu café, minha esposa faz a minha janta, eu janto, né? Mas eu estou numa luta por uma cura, por favor, por uma cura ou por uma melhora dessa neuropatia periférica. E ela me dá um cansaço, uma fadiga. Coração meu está perfeito. Faço exame cardíaco
dentro dos meus períodos corretos, dos tempos exigidos. Eu não sei, eu estou numa luta e se alguém souber, né, que possa me ajudar, você pode receber, pode transmitir para minha irmã, a minha família aqui em Mococa, né, que ainda tem um monte ainda do meu pai Agripino Pinheiro da Costa e da minha mãe Francisca Guedes da Costa, um monte aí ainda tem da família, transmitir. Eu quero uma cura, mas se eu não tiver uma cura, eu quero uma melhora. E o futebol o senhor não abandona? Porque eu cheguei aqui e estava passando Bragantino e Não, Flamengo. Não, eu não abandono o futebol, não abandono o esporte. Eu gosto de ver basquete, eu gosto de ver o voleibol, eu gosto de ver campeonato mundial de atletismo. Pô, estou aqui assistindo. Né? Futebol não é só o futebol. Eu gosto do esporte em si, geral, né? Vi Mike Tyson, vi Cassius Clay, né? Mohamed, depois ele foi mudar o nome, Mohamed, né? Eu gosto do esporte em geral. Gosto. Como eu falei, a única coisa que eu não gostava de correr é corrida de rua, 1000 metros, não, e nem 100 metros, individual. 4 por 100 ainda vai lá, porque eu sabia que eu ia receber um bastão e passar um bastão. Então é empolgação, né? Mas eu gosto do esporte como eu sempre gostei. E o futebol virou a minha carreta-chave importante, puxando todos os outros. O futebol, sabe, amigos da imprensa, colegas, muita gente que futebol me deu. Eu vou na Bahia, acho um lá. Vou não sei na onde, vou no Ceará, uma coca, né? Então, não tem dinheiro que pague, né? E o Mococa, que eu sou o único que carrego o nome da minha cidade. E já falei para você, mas tenho uma certa saudade assim, do Aide Madureira, Jefinho de Freitas, né? Tem mais uns aí, mais um ou dois, e que sempre falava, o Mococa está lá em tal lugar, o Mococa. Depois foi, né? Eu falo, eu não quero homenagem no cemitério, não. Que vai ser difícil, sou duro na queda. Deus sabe que eu amo a vida. Ela sabe que eu amo a vida. Amo viver. Adoro viver. Não, né? Adoro viver. Se eu tiver que andar rastejando aqui, eu vou rastejar igual eu fiz no tiro de guerra, né? Também fui, né? Fomos revelação no tiro de guerra, a nossa turma, né? Ganhamos basquete, ganhamos vôlei, ganhamos atletismo. Poxa, sargento na época, sargento Cravo. Meu primeiro número, fiz 2 vezes tiro de guerra, né? Por causa da fonte. Fonte! Fui lá na fonte. E fiz 2 vezes tiro de guerra. A segunda vez, o sargento Cravo falou, Guedes, responsável, vamos disputar as Olimpíadas Estudantil de Mococa. Você vai comandar aquilo que você sabe. Vai montar a equipe de esporte aqui dentro do tiro de guerra. Os pontos gerais, terminou as Olimpíadas Estudantil de Mococa, que sempre teve. As Olimpíadas eram uma coisa fantástica. Basquete, vôlei, futebol, atletismo no geral, sabe? E a turma nossa do tiro de guerra bateu o campeão, cara. Aí nós jogávamos o Cravo pra cima e o outro sargento que a gente chamava ele de Peba. Me desculpa, sargento Peba, que ele parecia um tatuzinho. Mas ele tem o nome dele. E o sargento Cravo veio e falou, Guedes, estou orgulhoso. Também gosto da minha farda verde.
sargento. Aí ele já estava indo para subtenente, eu falei, muito obrigado, subtenente. Aí ele ficava... Mas foi muito bom, entende? Eu sempre gostei do esporte, sempre gostei do esporte. Eu só não estava no esporte quando meu pai falava assim, ó, como é que tá a nota? As notas, né? Quando eu estava com nota ruim, meu pai, bom, cedinho, cara, fazenda. Meu pai tinha 3 fazendas, grandes. Ele plantava milho, arroz, feijão, mas a potência dele, café, a potência dele era o leite. Sempre foi o leite. É por isso que eu adoro tomar leite. E meu pai falava assim, nota ruim, vamos para a fazenda. E para a fazenda eu aprendi a tirar leite, amarrar a vaca, amarrar o bezerro na cabeceira da vaca, né? Se tivesse chovendo, ele mandava ficar no meio do barro tirando leite. Castigo dele, ele falou, não vou bater em você, que você repetiu de ano. Você vai trabalhar. Trabalhei, capinei, passei foice, rocei o pasto, né? De vez em quando tinha um descanso todo lá, os empregados, a gente brincava, dava risada. Mas meu pai, minha mãe, não posso falar nada, tudo que ele fez, fez por bem, fez para a nossa sequência de vida. Muitas histórias, né? Muitas histórias. E se for cutucando, se for mexendo, se você, né? Sai mais. Tem mais, tem mais. Talvez a gente repita alguma coisa, mas desse repetir vem uma história nova. É verdade. Um fato novo. Bom, eu queria te agradecer, primeiramente, né, por nos receber, por relembrar aí tantas histórias e contar pra gente com tanto carinho. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz porque você é a primeira que veio ao meu encontro, o Tó, o Marco Antônio, o Tó, o Mococa. De momentos, no passar de momentos, conversando com alguém, conversando com a pessoa, conversando com aqui, e eu sempre falando, né? Poxa, será que o Mococa não vai lembrar? E você está, só tenho que lhe agradecer no fundo do meu coração. Você foi sensacional, espetacular, bacana, simpática, bonita, né? Tem que ter charme também, né? Não pode ser, né? Tem gente que fala assim, você não é bonito, não, mas eu sou charmoso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou levar isso no meu coração, nas minhas emoções, sem lágrima. Com muito sorriso, muita felicidade, porque você foi magistral. Primeira, chegou, encontrou, realizou. Show de bola! Um abraço, como dizem todos os meus amigos gaúchos. Um abraço para o gaiteiro, tocador. Um abraço para os amigos mocoquenses. Um abraço para os amigos do esporte, do futebol em si, que sempre estão, estarão e já esteve comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz. Um abraço. Bom, muito obrigada pelos elogios e muito obrigada a você também que nos acompanha. Esse foi o bate-papo com Marco Antônio. Espero que tenha gostado. Geis Cantuária para o quadro Nossa Gente. Quando eu tive um preparador de goleiro, que até hoje eu agradeço, se chama Mococa. Eu trabalhei até no Santos. O Mococa, foi. Isso. Tudo que eu sei, eu devo a ele. Lógico que eu fiz vários estágios, vários clubes, mas tudo que eu sei, eu devo a ele até hoje. Tudo que eu faço dentro da minha escola de goleiro, o princípio, a essência é o que o Mococa passou para mim.